Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, o FIMEA já é uma ferramenta estabelecida com publicações científicas, tá? E o FIMEA especificamente para segurança ocupacional, né, o OS FIMEA, ele está em desenvolvimento, mas já tem uma carga de publicações aí que fez a gente chegar nesse resultado, tá? Então eu mostrei lá no artigo e agora vocês vão ver como que a gente preenche cada item desse aqui, tá? Primeiro, a gente vai escolher um processo hipotético, tá? Lembra que vocês podem ir observar em campo e vocês vão escolher um processo, certo? Um artigo, ele se faz, um trabalho, uma pesquisa, ele se faz com vários processos observados. Então, a gente está usando como exemplo o processo do marceneiro pregando um prego numa tábua, tá? Então, eu vou utilizar esse processo aqui, certo? Então, prego na tábua, tá bom? Prego na tábua. Eu estou usando um processo bem comum porque eu acho que fica fácil para todo mundo imaginar esse processo. Então todo mundo já pregou um prego numa parede, numa tábua, sabe como é que funciona isso aí. Você segura o prego com uma mão e você usa o martelo com a outra. É importante lembrar que você usa o martelo geralmente, na maioria das vezes, com a parte metálica para cima para você golpear o prego, tá? Você não martela com o cabo, tá? Então, o que acontece? Todo mundo tendo em mente esse processo, a gente vai imaginar agora como que o processo pode falhar. Eu tinha dado o exemplo de projeção da cabeça do martelo, tá? Então eu vou falar de projeção da cabeça do martelo. Tá bom? Então, o colaborador está pregando o martelo. Num dos golpes, quando ele empurra o martelo para frente ou quando ele puxa o martelo para trás, a cabeça do martelo não fica mais no cabo e ela é projetada, por exemplo, para o rosto do colaborador, tá? Por que isso acontece? Seria a causa básica da falha. Eu poderia colocar alguns motivos muito esdrúxulos. Por exemplo, ele mexeu o martelo tão rápido que a cabeça do martelo saiu. Ou ele golpeou tão forte que a cabeça do martelo saiu. Mas se o martelo estiver em boas condições, isso não vai acontecer, tá? É muito pouco provável que isso aconteça. Então, eu acho que isso vai acontecer dependendo da condição do martelo. E se o martelo estiver velho, né, em más condições, isso vai acontecer. Então, má condição da ferramenta. Certo? Em relação à natureza da ocorrência, percebam o seguinte, ó. Daqui para cá, do quarto ao 10º, é a parte quantitativa do FIMEA, tá? Primeiro, segundo e terceiro e 11º é a parte da análise preliminar de risco, tá? Então, isso aqui você consegue fazer sem nunca ter ouvido falar de FIMEA, tá? A gente pode preencher, por exemplo, logo aqui, para completar o raciocínio, e a ação corretiva seria a substituição da ferramenta. Tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos fazer mais um e a gente depois preenche a parte quantitativa, tá? No decorrer normal do preenchimento aí de vocês podem fazer na sequência, tá? Depois que vocês criarem habilidade para isso. Mas enquanto isso, vamos fazer só a parte do APR, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.